Bom, já estamos live no Facebook, então vamos dar início aqui. Olá, boa tarde, bom dia para quem estiver no Brasil, nos Estados Unidos. É com muita alegria que hoje nós damos continuidade às nossas reflexões e hoje nós recebemos o nosso querido José Otávio Aguiar, lá de Campina Grande, que se dedicou, se disponibilizou a conduzir essa reflexão para a gente. Olá, mas já falar olá, tá vendo? Olá para o Olavo. A idade é um problema. Otávio, muito obrigado pela sua generosidade, pela sua disponibilidade. Como eu falei, é com muita alegria, com muita gratidão que nós recebemos você hoje aqui nessa reflexão. E antes de a gente passar a palavra para você, Otávio, eu gostaria de convidar todos para fazer a nossa oração de abertura, elevando nossos pensamentos a Deus, agradecendo a Deus a bênção da vida, a bênção da nossa vida como espírito imortal, espíritos imortais. Agradecer a Deus o nosso livre-arbítrio, agradecer a Deus a bênção da reencarnação também, agradecer aos nossos benfeitores amados por todo o amor, por todo o carinho, por todo o cuidado que eles têm por nós, agradecer aos nossos guias espirituais pelo compromisso de longo prazo que assumiram consigo mesmos e nos guiarem, nos fortalecerem, nos incluir, nos proteger, nos cuidar dessa reencarnação, e às vezes em muitas. Agradecer ao nosso Pai amado por todos os recursos e por todas as experiências que nós teremos à nossa disposição hoje, amanhã e sempre para o nosso próprio progresso, nosso próprio benefício. Assim, Pai, agradecendo todas essas bênçãos, agradecendo aos nossos benfeitores, pedindo o seu concurso conosco aqui hoje, nessa tarde, nessa reflexão, nós iniciamos o trabalho de hoje com muita alegria, muita gratidão. Bom, Otávio, muito obrigado mais uma vez. Nós recebemos você com muita alegria, com muita gratidão. Como eu comentei com você, é a primeira vez que nós tivemos um contato, até numa reflexão que você conduziu com outro grupo, nós sentimos uma afinidade enorme com você. E é muito alegre, muita alegria para a gente te receber aqui hoje. Então, eu gostaria de passar a palavra com você. Você conduza a reflexão da maneira que você achar que é mais produtiva para você, da maneira que você preferir, e a gente vai acompanhando e vai fazendo pergunta conforme for necessário. Bom dia, meus amigos, e bom dia aqui no Brasil, né? Eu deixo aqui o meu abraço a todos aqueles que nos ouvem, com essa alegria cristã que nos aproxima entre continentes, reaproximando o que nosso passado reencarnatório uniu em algum momento, daí as nossas afinidades, né? Percorrendo novamente caminhos e nos vinculando a pessoas tão queridas novamente. É com muita alegria no coração que eu deixo o meu abraço a todos que nos ouvem. O tema de hoje é um tema relacionado à minha história e àqueles pelas mãos dos quais eu passei na minha formação. Eu nasci numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, chamada Ubá, fica na zona da mata de Minas Gerais, próxima a Juiz de Fora. Pedro Leopoldo, a cidade famosa do Francisco Cândido Xavier, da sua psicografia, ela fica na região mineradora central. Já Belo Horizonte também fica na região mineradora central, né? Ubá fica mais perto da divisa com o Rio de Janeiro, no Vale do Rio Paraíba do Sul e todos os seus afluentes, né? E é interessante que, quando eu cheguei para os 14, 15 anos, por necessidade de estudo, eu me mudei para Belo Horizonte com a minha mãe, que me criava como mãe solo, sozinha, professora de matemática do interior de Minas Gerais, e eu sempre com muito interesse pelos estudos, e aí eu saí do Centro Espírita Ismael, que é o centro que eu frequentava na minha infância, onde eu fiz a evangelização infantil, somos 3 gerações espíritas na família, e lá em Belo Horizonte eu fui chamado para um grupo espírita que se reunia durante a semana, à noite, o grupo espírita Emmanuel, localizado em Padre Eustáquio, e lá conheci o senhor Honório Onofre de Abreu, que fazia um estudo do Evangelho, e esse estudo ele chamou de Mildinho, era um estudo do Emmanuel, o grupo Emmanuel, fundado na década de 50, em homenagem ao espírito do Emmanuel, e sempre muito ligado à obra do Francisco Cândido Xavier, desde a infância, ouvindo Roque Jacinto, o Nélio Lúcia, suas lições, né, muito próximas às lições do Evangelho,
Então, seu Honório falou profundo ao meu coração, começou a me apresentar a dicionários de estudo do Evangelho. Lá eu conheci amigos queridos, dentre eles o senhor Leão Zálio, que tinha uma filha com problemas e cuidava dessa filha, e nas horas vagas me deu diversos passes. Eu tinha psoríase e ele me atendia, dando passe. Tenho até hoje, né? Mas, assim, por diversas crises graves da doença, seu Leão me dava passe e desaparecia completamente a lesão de psoríase depois do passe dele. Me recordo que, certa vez, eu perguntei ao seu Leão, por que o senhor deixou de dar passe? Ele disse, não, que já tem muito dermatologista em Belo Horizonte. Os espíritos falaram que eu posso descansar, né? O seu Leão morava na Floresta, um bairro de Belo Horizonte, era muito frequente a gente encontrá-lo no ônibus, ele dizia assim, como bom leão, eu moro na floresta, né? E aquela simplicidade, ele tinha um estudo, que às vezes ele dividia o estudo com o seu Sobral, e nesse estudo, um dos temas era vinculação e desvinculação. Qual a minha surpresa? Algo como 20, 25 anos após, eu encontrei uma mensagem psicografada pelo seu Leão, com esse mesmo tema, vinculação e desvinculação, né? Então, até o fim da nossa live, eu comento sobre essa mensagem, mas ela deu o tema dessa nossa conversa de hoje, né? Por vinculação e desvinculação, ele entendia os processos magnéticos movimentados pelo sentimento, na obra emanuelina, como, por exemplo, no livro Pensamento e Vida. O sentimento é entendido como móvel do pensamento, aquele que é capaz de conferir-lhe intensidade, né? Por exemplo, quando nós imprimimos força sobre um objeto, menos importante do que a força que nós imprimimos é em que ponto do objeto nós concentramos a força. Eu faço arte marcial desde que era criança. Então, na tradição chinesa, no Qigong, há um largo estudo sobre a possibilidade de quebrar objetos duros utilizando algo relativamente ou teoricamente mole, como os ossos, um pouco mais calcificados, os tendões e a musculatura, né? E o efeito do quebramento é produzido por uma concentração de energia. Quando a gente vai ao livro Pensamento e Vida, que é um livro que o Emmanuel trouxe à Terra a pedido de um coração querido, ele diz isso lá na introdução do livro, né? Eu imagino que seja talvez o coração do Chico, é um curso que o Emmanuel dava para quem vai reencarnar. Então ele reuniu nesse pequeno grande livro chamado Pensamento e Vida. Se nós fôssemos comparar com a tradição chinesa, os chineses têm o seu baguá, sua forma octogonal, quem joga o I Ching ou já jogou alguma vez na vida, o oráculo chinês, né? Que pode ser movimentado pelos espíritos e nos informar, há vários outros, não há nenhum privilégio aqui para ele, é só uma comparação com o livro Pensamento e Vida que eu uso com frequência. Porque no baguá você tem as áreas da vida, a profissão, a família, né? Então, o Pensamento e Vida é o baguá da gente. A gente abre o livro e a gente tem ali a profissão, né? No I Ching, a família, os vários aspectos, né? Então, quando o seu Leão usou essa terminologia, vinculação e desvinculação, eu pensei, e eu ainda penso em algum dia fazer isso, já falei com o Haroldo Dutra Dias, meu amigo, sobre a possibilidade de nós fazermos isso, já falei também com Afonso Chagas, com o Júlio Conrad, que é muito amigo também, que a obra do Emmanuel, ela tem regularidades, e ela tem, por exemplo, quando a gente tem as nossas teses de doutorado em História, autores que eles são tão sutis na construção do seu texto que, por razões didáticas, eles criam uma terminologia relacionada àquilo que eles estudam. Na obra do Emmanuel é possível encontrar essa tipologia. De forma que você tem, por exemplo, vinculação e desvinculação como dois termos que, na obra de Emmanuel, têm um significado específico. Há muitos outros, né? Então, é possível fazer um dicionário da obra do Emmanuel. Nos ajudaria muito a entender muita coisa. Por exemplo, tem um livro do Chico, pelo Emmanuel, chamado Pérolas do Além, que ele começa a estudar temas. Se vocês forem à internet, meus amigos lá de Belo Horizonte criaram um site chamado Bíblia do Caminho, que aí entrando nele também você tem temática Bíblia do Caminho. Lá você encontra os termos variados e todas as ocorrências na obra do Chico especificamente sobre aquele termo, de forma que o estudo se torne mais sistematizado, mais organizado, né? Porque a gente só grava e consegue trazer para a vida cotidiana aquilo sobre o qual a gente reflete com mais atenção. Então, se a gente abre o Evangelho a esmo e tem aquela atitude distraída em relação à lição,
O que vai ocorrer é que a gente, de noite, se a gente, na hora de dormir, se a gente se perguntar qual foi a lição da manhã hoje, a gente não se recorda mais. Não é bom que seja assim, para qualquer coisa que a gente estuda. O evangelho deve ser estudado com muita seriedade. Então, a gente deve se preparar, abrir, estou aqui com o livro Justiça Divina, né? Poderia ser o Luz Imperecível, que é justamente a compilação do estudo do seu Honório Onofre de Abreu no Grupo Emmanuel. A gente sempre deve se colocar diante desses livros que demandaram para sua confecção sofrimento, privações do médium, né? Ações de amor de espíritos como Emmanuel, a gente deve se colocar diante desses livros como diante de um santuário. Então, antes a gente prepara o nosso coração, a nossa mente, então, com a mente receptiva, a gente abre o livro, para que a gente faça a leitura com consciência. São muitas as coisas que a gente faz na vida sem consciência, distraidamente, né? A atenção é algo que a gente não consegue ter o tempo todo. Portanto, a atenção deve ser selecionada. Você não consegue ficar concentrado o tempo todo, né? Tanto que quando o Jean Piaget estuda as fases de concentração da criança, ele ensina isso, que a gente vai, na medida que a gente vai desenvolvendo a cognição, o cérebro, ele era biólogo, né? No Instituto Jean Piaget estuda isso até hoje. Você consegue, dependendo da idade, uma aula de matemática, por exemplo, para a antiga quinta série, você não consegue ficar 2 horas com o aluno prestando atenção. Então, a nossa atenção de adulto também é assim, né? A gente medita para a gente conseguir prestar atenção por um tempo mais largo. Então, quando a gente for prestar atenção, a gente use a atenção, não diz as Escrituras, que aquele que faz conta do tempo o faz para o Senhor, né? Então, o tempo é a dádiva divina por excelência, ele deve ser usado com muita sabedoria, com muito cuidado. Então, o tempo da leitura do Evangelho, que é um tempo de não trabalho e não desafio de prova, ele deve ser um tempo de fortalecimento espiritual, como se você juntasse nos celeiros para atravessar períodos de seca posteriores. Eu acho que essa é a grande lição do José do Egito para o faraó. Ele ensina na interpretação dos sonhos que ele tinha, sua mediunidade de sonhos e sua clarividência, né? Ele ensina para o faraó que é possível fortalecer os celeiros para enfrentar posteriormente períodos de ausência. Bom, estão me ouvindo bem? Então, vinculação e desvinculação, o seu Honório entendia assim: quando o espírito se desenvolve, inicialmente nós passamos pelos estágios evolutivos. Eu quero falar isso aqui que a gente pense ao mesmo tempo no indivíduo e nas coletividades. Então, vou começar falando dos indivíduos e, com o tempo, eu vou ampliar a reflexão dirigida aos indivíduos para as coletividades. Então, nós vamos um pouco ao livro A Caminho da Luz, né? Nós fomos ao livro Nosso Lar, tem um subcapítulo muito legal chamado Amor, Alimento das Almas. É um chamativo interessante para que nós compreendamos que somos alimentados por quem nos ama. Então, quando alguém nos ama verdadeiramente, enxerga em nós o futuro. Um exemplo é Deus. Deus nos enxerga para além das nossas imperfeições. Consegue ajustar expectativas em relação ao período em que nós nos encontramos, da nossa evolução, da nossa maturação, coisa que nem sempre conseguimos fazer em relação aos nossos irmãos. Não conseguimos ter essa paciência, essa leniência, né? Essa resiliência em relação do perdão, porque nós não conseguimos fazer aquilo que Jesus falou na cruz. Pai, perdoai-os, que eles não sabem o que fazem. E ele estava disposto a esperar que eles soubessem. E nós nem sempre estamos dispostos, mas Deus está disposto. Então, nos coloca na vida sempre pessoas que são desafios, são reencontros, reconstruções que temos que fazer na vida dessas pessoas, e, ao mesmo tempo, pessoas que são incentivos, que nos amam, que enxergam em nós potencialidades que nós ainda não conseguimos ver, que veem em nós o futuro. O amor dá o poder de ver o futuro. E o amor, eu vou tirar essa reflexão aqui, não é minha, ela é do padre Antônio Vieira, né, o imperador da língua portuguesa. Ele diz que o amor relativiza é meu, ele diz que supera o tempo. No sentido que o amor vence o tempo, porque quem ama não sente o tempo passando. Vamos dizer o seguinte: se você ama alguém verdadeiramente, o tempo que você tem com essa pessoa, ainda que quem observe ache que você está se sacrificando pelo outro, esse tempo parece não passar. Você quer passar mais tempo com a pessoa. Aquela mesma reflexão do Einstein com a teoria da relatividade, né? O amor é assim. Então, quando a gente ama o trabalho,
o trabalho parece que não quer dizer que não tem sacrifício, não, né? Mas o sacrifício fica menor. E o Antônio Vieira, ele fala o seguinte: os últimos minutos de Jesus na Terra, para quem observa sem a maturidade que ele tinha, estou fazendo aqui a tradução da obra poética do Antônio Vieira, né? São momentos de muito sofrimento. E quem sofre quer que aquilo passe rápido, mas que Jesus desejava ficar mais. Nem por isso pediu para ficar, né? Porque ele amava muito, então isso relativiza o seu sofrimento, né? Então, no sentido que o amor relativiza, supera o tempo. Nesse sentido também, em relação a quem desencarna, a alegria do reencontro excede, supera a tristeza da separação. Mas o que nos une às pessoas é uma atração, e essa atração é uma atração do magnetismo do sentimento, né? Então, quando nós não temos ainda consciência, estamos lá no vegetal, do mineral para o vegetal, aquelas transições pelas transições lá dos elementais, né? Enquanto estávamos nessa consciência, inconsciência ou semiconsciência do instinto, que nós sabemos que tem cultura, que os animais transmitem cultura. O que eu estou falando aqui, eu não estou desprezando o que os animais já conquistaram com as suas espécies. Eles têm individualidade, né? Nós sabemos disso hoje na biologia, sem individualidade, eles transmitem cultura para coisas mais simples, né? Então, assim, se você vai a Madagascar, você tem animais lá e animais no solo da África, né? E você tem a transmissão de tecnologias que macacos quebram cocos e, né? Que você não, eles transmitem aquilo, sem dúvida há uma transmissão, mas não tem um nível do ganho de consciência quando nós chegamos ao nível hominal. O Alfred Russel Wallace, que desenvolveu uma teoria, é um naturalista galês, né? Importante para o espiritismo, porque ele se tornou, ele teve a coragem de se assumir espírita no fim da vida, né? Foi contemporâneo ao Darwin e chegou a uma teoria da evolução ao mesmo tempo que o Darwin. E o Darwin reconheceu isso, né? A teoria da evolução do Darwin é por seleção feminina, a teoria da evolução do Alfred Russel Wallace é por cor, né? Ambos, de certa forma, permanecem, né? O Alfred Russel Wallace criou a biogeografia, se tornou espírita no fim da vida. Eu estou dizendo isso para dizer que ele criou, ele selecionou, tipificou um gênero para a evolução humana diferente da evolução dos outros animais, chamado hominal. Isso, sem dúvida, tem uma influência grande do espiritismo na vida do autor, né? E, realmente, quando a gente chega ao gênero hominal, a gente pode escolher. Então, nós podemos selecionar os sentimentos, embora nós o façamos com sabedoria diferente no nível de evolução que a gente tem. Lá no livro Entre a Terra e o Céu, no começo, primeiro capítulo, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, livro do espírito André Luiz, nós temos uma reflexão do ministro de nosso lar, ministro Clarencio, muito interessante sobre o desejo. E justamente ele vai nessa sequência que o Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida. Nós, inicialmente, sentimos, o pensamento é uma produção, a mente pode ser comparada a uma glândula, e o pensamento é uma secreção dessa glândula, influenciada por um sentimento, que produz um magnetismo, que se aproxima de coisas semelhantes e atrai coisas semelhantes, né? Então, é interessante, o Clarencio vai falando que todos nós, no nosso processo evolutivo, como disciplina mesmo para essa evolução, nós desenvolvemos um desejo central, de forma que é possível observar as pessoas. Algumas pessoas colocam o centro da sua atividade na atividade intelectual, outras no sentimento. Outras ainda, né, elas concentram a sua atividade na estética, ou a estética de si mesmas, que é um movimento bastante egóico, a pessoas ligadas na sua própria imagem, né? Seja a imagem mais subjetiva, assim, ser reconhecido, a vaidade, ou uma vaidade ligada ao corpo físico. Mas você nota que se a pessoa, por exemplo, sofreu um acidente e desfigurar o rosto, é como se o mundo dela tivesse caído, porque assim, 80 e tantos % da atividade mental dela é concentrada em tornar-se bela fisicamente, para a percepção de outras pessoas. Em outras pessoas, isso pode estar ligado à sexualidade. E Jesus dizia, aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Qual seria o movimento verdadeiro? O meritório, né? O modelo. Se nós formos ao livro dos Espíritos, o livro 4 do livro dos Espíritos, ninguém menos do que o apóstolo Paulo, no livro 4, ele tem uma mensagem cuja função é até outra. Ele está trazendo para a gente uma compreensão de que as penas não são eternas,
ele está desfazendo a ideia de pecado original, ele está desfazendo a ideia de inferno, da Idade Média, ele está vindo para consertar as interpretações equivocadas dos seus escritos, né? Mas ele começa dizendo assim: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Então, ele já está dizendo para a gente qual a gravitação verdadeira para a unidade divina. Não é para a beleza física, não é para o próprio ego, não é para as posses materiais, né? Aí continua: para tanto, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas te afastam disso: a injustiça, o desamor ou o ódio, né? E a ignorância. Vocês veem que todo movimento de conhecimento, de ciência, ele é acompanhado por um movimento negacionista, em todas as épocas da humanidade. Todo avanço e progresso, quando surge, exemplo da vacina, da eletricidade, o que mais aí, né? A Inquisição combateu, você tem movimentos contra, no movimento contra a vacinação, né? É como se as pessoas preferissem voltar ao passado. O progresso, ele nos tira de uma zona cômoda. É como se você tivesse acordado e tivesse na escuridão. A metáfora do Platão, do mito da caverna, né? Quem vai para fora sente dor nos olhos, né? Enfrentar essa dor e acostumar o olhar àquela tonalidade de luz é essencial, mas nem todos ainda estão preparados para isso. Mas aqueles que se opõem ao progresso têm sempre insucesso, mais cedo ou mais tarde. Olha que alguns se opuseram de forma muito forte, né? Você tem Inquisição torturando as pessoas, submetendo as pessoas, e mesmo assim o progresso não pôde ser parado. E é interessante, então, o Clarencio, lá no começo do livro, né, o ministro, ele nos fala que quando nós desejamos, nós movimentamos um magnetismo muito grande. Então, se cada um tem um magnetismo central, um desejo central, é importante a gente selecionar, pensar sobre o que nós estamos desejando. Que a gente não deseja só conscientemente. Basta observar as nossas ações. Uma pessoa quer emagrecer, mas come muito e não faz exercício físico, né? Ela tem um desejo, mas ela está se comportando de forma contrária àquele desejo. Geralmente, a obsessão, ela apresenta para nós coisas agradáveis, para nós, imediatamente, né? Seja sensoriais, que são as tentações, e o Chico comparava a tentação a um cachorro muito grande que corre atrás de você, você andando devagar, querendo que ele te pegue, doido para ele te pegar. Você está correndo dele por obrigação, mas você está doido para ele te pegar, né? Então, assim, e o apóstolo Pedro diz que cada um é tentado conforme a sua concupiscência. O problema é que a concupiscência nos faz pensar que o prazer temporário é mais importante que a realização grande. Então, toda obsessão que procura desviar a pessoa do caminho, eu vou ligar com a mensagem do Paulo lá, né? Ela procura dizer para a pessoa: olha, erra só uma vez. Isso é um erro pequeno, isso é uma coisinha pequena. Isso todo mundo faz, né? Porque na medida que você entra naquilo, é das pequenas coisas que você vai ampliando. É interessante, Haroldo, meu amigo, é juiz, e quando ele começou o Vir a Ser, nosso primeiro seminário, Vir a Ser, que é o Encontro dos Trabalhadores do Ser, fez uma reflexão que eu nem sei se ele lembra mais dela e que me marcou, assim, para entender casos que a gente trabalha. Ele dizia que quando a pessoa se envolve com drogas, por exemplo, ele entra no mundo das drogas. O que é o mundo das drogas? Obsessores, relações, traficantes, do qual ele não vai sair tão fácil. Peguei um exemplo forte para que a gente entenda como isso acontece. Você entra numa atração magnética e, a partir daquilo, você não compra só aquele pedacinho. Você está entrando num mundo que você não vai conseguir sair na hora que você quiser. O adultério é da mesma forma. A corrupção é da mesma forma. Nós formos ao livro Ação e Reação, vou pedir emprestado dele aqui agora, fazer um anacoluto, né? Tem um conceito lá de mal que nos ajuda nessa compreensão aqui. O que é o mal? 3 primeiros capítulos do livro Ação e Reação. O mal é o bem só para mim e para os meus, né? Corrupção não é isso? Né? Você tem um presidente, um político, ele beneficia os filhos, os parentes, os amigos, né? Ele coloca a pessoa no cargo. Por que o concurso público surgiu? Para que todo mundo, de forma imparcial, possa concorrer por mérito, e você não tem, sou seu amigo, né? Deus não é um político que atenda quem pede mais ou pede menos, quem adula, né? A lei de Deus,
ela concede o criminoso pior do mundo. Se ele praticar o bem, ele recebe pelo bem que ele fez. Na proporção da justiça divina, que é justiça, amor e caridade. As três coisas se exercem juntas e não separadas. Então, se a gente entra no magnetismo, a gente tem uma vinculação. Não é assim? Então, aí vocês veem como é sutil o pensamento do seu Leão Zálio. Na sua simplicidade, ele nos trouxe uma coisa muito importante, né? Percebeu isso na obra do Emmanuel. Quando a gente evolui, a gente se liga a certos espíritos que evoluem conosco. E há vinculações, como o amor é o alimento das almas, a gente é alimentado por essas afetividades. Quando o Emmanuel compara, ele chama de árvores das afetividades familiares. Dani, você quer falar? Vai uma mãozinha. Eu não entendo muito bem do Zoom, não, mas agora eu vi uma mãozinha aqui, eu vi que você quer falar. Pode falar. Quero falar sim. Tu tá falando sobre toda essa questão, né, da assimilação, e tá muito forte para mim uma lembrança de um aprendizado que nós tivemos, simples, mas bem profundo, numa das nossas reuniões no centro, onde o espírito disse assim: ok, tu pode ter trocado de roupa, tu pode ter um rosto diferente, mas eu te achei, porque pensamento e sentimento são endereços da alma. E isso foi tão profundo, porque dentro daquele sofrimento todo, dentro daquela assimilação toda, daquele engajamento que ele estava, dentro das questões dele, que, com todo respeito, não cabe a mim aqui, mas foi uma coisa muito profunda para mim, porque isso traz para mim aquilo. Tu está citando Emmanuel, tu está citando todos os benfeitores que nos ajudam, né? E eu lembro também da Joana de Ângeles, que fala bastante da questão de estar consciente e lúcido do que a gente pensa, do que a gente sente, né? Do que a gente faz. E eu ainda acrescento do que a gente vibra, porque às vezes a gente está com uma cara bonitinha, a gente está com um sorriso no rosto, a gente está fervendo por dentro e emitindo que tipo de energia? E então a gente está se vinculando, né? E olha que interessante essa coisa do endereço, né? Seu Honório tinha uma reflexão dele sobre o Evangelho, nenhuma escritura de particular interpretação. Então, há muitas moradas na casa do meu pai, geralmente a gente interpreta como os planetas, é assim mesmo, os mundos habitados, né? Mas existe uma outra possibilidade de pensar, né? Ampliando esse miudinho da análise, né? Que tem para vários campos da vida, que nós temos moradas mentais. Então, você tem uma cidade aqui agora que tem vários lugares, ela tem hospitais, ela tem prostíbulos, ela tem delegacias de polícia, né? Em qual desses lugares nós estamos? No nosso sentimento, que é o que conduz o nosso pensamento, né? Então, há uma regularidade nesse sentimento que cria uma vinculação. No aspecto mais puro, a vinculação por amor, ela gera um magnetismo muito forte, que nos alimenta, é uma alimentação mútua. Então, quando ocorre uma separação, uma desencarnação, você tem uma interrupção dessa alimentação. Isso, sem dúvida, é um processo sofrido. Trazendo agora para as pessoas, que todos nós entendemos com facilidade, nós também nos vinculamos e desvinculamos de situações, de grupos de pessoas, de grupos de pensamentos, né? Então, quando nós evoluímos espiritualmente, nós nos descolamos de um certo grupo que envolve em todos os níveis, encarnados, desencarnados, vibrações, pensamentos, né? Por exemplo, há pessoas que negam a ciência, não obstante todas as possibilidades de comprovação, né? E pessoas que negam a ciência entram no auto-hipnotismo. Elas desejam negar, elas têm medo, ou elas tiveram algum trauma, né? Ou elas têm alguma verdade religiosa construída para elas, a ideia da Terra plana, por exemplo, é um bom exemplo disso. Então, e as pessoas fazem reuniões para isso, elas se reúnem, né? Há pessoas que acreditam na existência do demônio, não obstante a Igreja Católica não invista mais na figura, não obstante os avanços teológicos, né? Então, assim, isso são grupos. Quando a pessoa rompe com isso, ela sente uma fome. Para pegar um exemplo da Torá, tem uma subsidiária, um Targum, um texto intertestamentário, que o Emmanuel comenta, que ele diz assim: por um tempo, está falando quando Moisés saiu do palácio do faraó, por um tempo Moisés
renunciou ao conforto do palácio do faraó para estar entre os seus no deserto. Por um tempo, a pessoa passa sem a visão física. Por um tempo, a pessoa está afastada do ser amado. Por um tempo, a pessoa está passando a dificuldade financeira. Por um tempo, você que está me ouvindo está infectado pelo coronavírus e espera o desfecho, né? Então, de certa forma, o tempo, por isso eu dei o exemplo do José do Egito e do sonho do faraó, das vacas magras, das vacas gordas, né? Esse mundo é instável, ele sobe e desce. Nessas subidas e descidas, porque o Emmanuel fala assim, o ser exterior é submetido a constantes turbulências para que se acrisole e se desenvolva por dentro, né? Então, tudo fora se comparará um dia a aquarelas que você colocou na chuva. Como a música do Toquinho, descolorirá. Um calidoscópio, não sei se alguém lembra o que era ainda, né? Você olhava e tinha uma areinha, você mudava, ele mudava a forma, ele redesenhava, né? Esse mundo externo, os budistas chamam isso de impermanência. O que permanece? A individualidade, a personalidade muda. Ela muda com a socialização sucessiva das diversas encarnações. Mas, não obstante, mude o nome, pode mudar a polaridade sexual, mas a identidade, a assinatura espiritual do sentimento, do padrão, do desejo, ela continua. Pode mudar a polaridade, pode mudar a nação, pode mudar a religião, né? E aí a vinculação se dá em função disso. Às vezes você tem um espírito que nasce num ambiente bem diverso, e nesse ambiente em que ele nasce, ele continua vibrando com outro lugar do planeta, e sem se inserir muito naquele grupo. Ele está tão preso a experiências das vidas passadas que ele não conseguiu perceber onde ele está e se permitir, que é o ideal para a gente, viver o presente, né? E se enculturar na cultura do presente, que é a cultura necessária à nossa evolução, senão a gente estava lá atrás. Então é interessante, a gente às vezes se vincula demais a determinadas experiências, né? Há pessoas, por exemplo, até os 40 anos, a pessoa tinha uma vida bem normal. Chegou aos 40 anos, ela teve alguma experiência, né? Ou ficou viúva, ou passou por uma doença, ou simplesmente o cabelo branqueou, apareceram as rugas, e a partir daí ela entra numa crise, né? Então, nessa crise, ela busca aquilo que lhe proporcionava prazer. Pode se desregrar sexualmente, ou então, uma crise muito grande, pode voltar a um período passado em que ela tinha grande disponibilidade de recurso financeiro. Então, ela pode começar a se comportar financeiramente de forma irresponsável, né? Sem aceitar a desvinculação daquele período em que, durante várias encarnações por vezes, ela teve acesso, né? Ou tinha muita beleza física, né? Ou atraía muito sexualmente as pessoas, e agora vem com um corpo menos atraente, uma circunstância, são várias circunstâncias, menos magnetismo nesse aspecto, justamente para desenvolver outras partes da alma. Às vezes a gente vem sem a visão, a gente aprender a enxergar com o espírito, mas é sempre por um tempo. Então, a vinculação e a desvinculação são os processos de evolução. A gente se vincula a grupos, a gente se vincula a aprendizado, a gente se vincula a pessoas, mas ocorre a desvinculação, que nós devemos saber atravessar com sabedoria. A desvinculação é um processo de descontinuidade de um condicionamento, né? E toda desvinculação de condicionamento gera em nós uma adaptação necessária, né? Eu conversei uma vez, eu estava indo para Nova York, passei em São Paulo, eu adoro aquele shopping popular de São Paulo, sabe? Eu gosto de comer comida de rua, assim, nessa pandemia eu estou sentindo uma falta disso incrível. Lá em Belo Horizonte, na cidade do meu coração, lá eu tinha o Mercado Central de BH, né? Como um queijinho Minas, né? Eu fazia isso muito em Paris também, então Marché aux Puces, aí você andava, né? Lisboa é maravilhosa para aqueles restaurantes de rua, né? Você toma um vinhozinho ali, come a comida que a pessoa fez no campo, né? Aquela coisa. E hoje em dia a gente não está fazendo, né? Então é interessante, ali você tem contato com a alma de uma regularidade, de um tipo de sentimento que caracteriza um povo. Onde eu quero chegar? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz da história dos povos que vieram à Terra e dos povos que evoluíram aqui. Chineses, africanos, eles são daqui, fizeram a evolução aqui, né? Os arianos, eu não estou falando, gente, de reencarnação, você pode reencarnar entre africanos, chineses, estou falando de famílias espirituais. A gente falou dos grupos de amigos, nós falamos das famílias físicas, né? Agora a gente vai falar do maior, da família espiritual, né? Então, a grande família espiritual, antes que houvesse nações, é a família dos indo-europeus.
é a palavra mais adequada para usar agora. Emmanuel usa ariano, que ele está lá em 38, né? Depois da má utilização do termo na Segunda Guerra Mundial, propõe que a gente use indo-europeu, do jeito que a gente usa semítico, né? Para falar de judeu, enfim. Mas é interessante, quando eles vieram, né? Quando eles vieram, tem um negócio aqui pedindo para eu cancelar, eu não cancelo não, senão eu ia sair da live. Quando eles chegaram, cada família espiritual tinha uma missão. Cada um de nós tem uma personalidade espiritual. Com os nossos defeitos, as nossas qualidades, esse nosso desejo, ele nos leva a desenvolvermos certos dons que são necessários. Vamos pensar um exemplo aqui. Voltar para o indivíduo. O espírito de Napoleão Bonaparte, né? Foi Alexandre o Grande, Napoleão Bonaparte, Júlio César, né? Eu não segui a sequência aqui. Alexandre, Júlio César, Napoleão Bonaparte, para pegar algumas das mais conhecidas. Então, é um espírito com qualidades diretivas. O problema é que ele tem uma vaidade muito grande, né? Tinha, né? Hoje em dia deve ser mais evoluído que todos nós aqui, mas o fato, porque não para, né? É só a gente que para e fotografa a pessoa no momento histórico. O espírito já está, né? Se contar o que eu era na vida passada, vocês ficam horrorizados. Então, Napoleão Bonaparte hoje em dia deve estar quase santificado, né? Mas é um espírito com grandes qualidades, né? Você pega o Código Napoleônico, o que ele trouxe para a Terra? De uma certa forma, é um desvirtuamento dos horizontes democráticos da Revolução Francesa, mas, ao mesmo tempo, ele traz uma série de coisas, né? A possibilidade do divórcio, né? Liberdade feminina, ainda que muito ensaiada, você começa a ter... E o que acontece? Esse espírito, né? Deus se utiliza os espíritos das qualidades dele, não obstante os defeitos. Ele é colocado, às vezes é uma fera mesmo, que é colocado em um certo lugar, né? É necessário que o escândalo venha, ai daquele por quem o escândalo vier. Mas todo povo também, quando é chamado à sua tarefa, a espiritualidade com amor considera aquelas qualidades que aquele povo tem e o que ele pode fazer ali, né? Os arianos, inicialmente, eles vieram para se miscigenar, para se misturar, e essa era a virtude deles, né? Essa era a virtude deles, mas eles tinham uma pressa muito grande de concretizar na Terra as benesses que eles haviam perdido nos outros planetas, que eles tinham desenvolvido tecnicamente, não tinham desenvolvido o sentimento. Essa pressa é o materialismo, de fazer as coisas materiais rapidamente. Eles trouxeram injeção de desenvolvimento material na Terra, né? Mas, ao mesmo tempo, muita destruição, porque é um desenvolvimento que era... A função deles principal era acelerar o desenvolvimento e se misturar, né? Os judeus, por exemplo, tiveram outra missão. Parece um privilégio. Por que os judeus receberam o conhecimento da cepa original, da uvinha lá, na metáfora, né? Do conhecimento espiritual, no começo do Livro dos Espíritos? Porque dentre os povos vindos da capela, é aqueles que tinham desenvolvido a inteligência espiritual mais. Por isso eles recebem o monoteísmo mais sutil que era possível até então. Né? Até hoje é o monoteísmo mais avançado da humanidade. Tem o Akhenaton lá no Egito, né? Mas os judeus, eles receberam essa missão. O que é que os desvirtuou? O orgulho. Então, toda vez que você recebe, a gente pode pensar isso individual e coletivamente. Conforme a parábola do mordomo infiel, nós viemos para distribuir, né? Aquela parábola está lá em Lucas. Parábola do mordomo infiel, a gente aprende que quando a gente recebe um bem e a gente não distribui, a primeira oportunidade a gente volta para distribuir o que a gente havia roubado. O que é roubar, em termos do Evangelho? Utilizar só para a gente. Vamos lá, o livro Ação e Reação, mal ou bem só para mim. Então, eu sou chamado a distribuir. Conhece a parábola? Eu sempre cito essa parábola, deve ser até chato ouvir ela sempre nas minhas palestras. Havia um senhor de terras que tinha um mordomo. É Jesus que conta para os discípulos em particular. E esse mordomo, ele arrendava, em nome do Senhor, ânforas de azeite de oliva que eram produzidas prensadas a frio e fardos de trigo. E o Senhor descobre que ele está roubando. E o que ele faz? Antes de o Senhor chamá-lo à sua presença, antes de ir à presença que ele havia chamado, ele chama cada um dos devedores e perdoa de metade a mais da dívida deles, e eles ficam felizes com ele. E quando vai ao Senhor, o Senhor era para ter ficado aborrecido com ele, mas o Senhor fica feliz e diz a ele: bem-aventurado és, né? Angariai ou granjeai amigos, é o nome da mensagem do Emmanuel, que faz a exegese desse versículo. Granjeai amigos com as riquezas obtidas a partir da injustiça, porque eles vos receberão nos tabernáculos eternos. E aí vem Emmanuel com duas mensagens. Uma se chama Granjeai amigos, né? E a outra se chama Tabernáculos Eternos.
procurarem na internet Emmanuel Tabernáculos Eternos, Emmanuel Grangear Amigos, vocês vão ver a mensagem. E aí, o que ele diz? Geralmente, as riquezas da terra são obtidas a partir da expropriação violenta, né? Ou da expropriação inteligente. Então, quando essas duas coisas ocorrem juridicamente, né? Fizeram isso com os índios, fizeram isso com os orientais, né? Você volta naquele ambiente para você distribuir novamente. Um exemplo que eu gosto sempre de evocar é o Emmanuel, no livro Há 2000 Anos. Ele sonha que foi Públio Lento Lussura, lembram-se? Sonhou que foi Públio Lento Lussura na revolta de Catilina, furava os olhos das pessoas inimigas, se aproveitou do estado de exceção para se vingar dos seus inimigos. Ele volta cego? Não. Volta feio? Não. Volta bonito, com dinheiro e com a maior riqueza dele. Qual era? Lívia. E Lívia volta com ele por puro amor e renúncia. Olha que ela comeu o pão, né, nessa encarnação. Sofreu pra caramba, só por amor a ele. Na outra encarnação, era justo colocar a Lívia com ele de novo. Então, quando ele voltou na mesma família, a função dele... O que é a função da Emmanuel? Para mim, né? Se eu leio, eu acho que é o seguinte, né? Eu acho que ele veio para ser um evangelista de língua latina. A função dele era ter dobrado, contristado o seu coração, se convertido junto com Lívia, né? E aí ele, sabe aquele ato que tem a interpretação da exegese judaica e a romana, grega, né? Greco-romana, ia estar resolvido com Emmanuel, né? Então, por isso Jesus fala com ele, está no teu querer, seguir-me agora ou daqui a alguns milênios. Ele escolheu daí alguns milênios. Hoje, no café da manhã com a minha esposa, eu conversando sobre o que deve ter sido Emmanuel, ficar 2000 anos longe do espírito querido ao coração dele, né? Ele reencarna muito frequentemente sem se casar. A fidelidade é aquele sentimento e a tarefa, né? Ele não quer mais construir nenhum tipo de florescimento nessa parte da afetividade que não seja com aquele espírito. Então, ele mantém o foco, né, espiritual. E aí, nisso, ele sublima a energia dele e constrói, né? Fundou Salvador, fundou São Paulo, foi o Padre Damiano lá, inaugurando esse estudo atento do Evangelho, né? A partir, então, Lívia é a vinculação que desenvolve Emmanuel, que desenvolveu Emmanuel, foi esse amor que enxergou em Emmanuel a potencialidade, né? Tanto que Jesus, quando conversa com ele lá às margens, no livro Há 2000 Anos, do Mar da Galileia, o Lago de Nazaré, diz para ele, eu não estou aqui por causa de você, não, estou aqui por causa da Lívia. Pelos méritos, não tem o budista no hora assim, né? Pelos méritos de Tathagata, pelos méritos dos Bossatis, né? Isso, quando você tem lá no livro Libertação, a mentora Matilde, quando Gregório está todo lascado, fazendo mal, liderando, Matilde intercede em favor dele. E os amigos que ela tem são enorme quantidade. Grangear é amigos, né? Ela tem, aí eles vão ajudar aquela pessoa que é improvável alguém ajudar. Imagina um criminoso, quem quer ajudar esse cara, né? Mas a mãe dele já me ajudou tanto. Então, gente, acontece tanto. Você faz um atendimento fraterno na casa espírita, o espírito do avô daquela pessoa vem e te auxilia no momento de dificuldade. Sabe com quem que eu aprendi isso, além da prática mesmo, da observação, da mediúnica? Com a Ivone do Amaral Pereira. Ela não me ensinou que o obsessor é alguém que tem sua dose de razão. Ele não enxerga muito longe, e ele teve a opção de perdoar, ele não perdoou, e aquele espírito que parece bonzinho agora perto de você, já pintou e bordou com ele, sabe? Mas o fato dele ser aquele espírito que está se vingando, não tira dele todo o resto de humanidade que ele construiu. Ele é um espírito que ama, ele pode ter obras aqui na Terra fantásticas, até de bem feitas, ele só não conseguiu perdoar. Né? Então, aquele espírito te ajuda, ajuda. Ele odeia aquela pessoa, ele não odeia você. Então, a Ivone era auxiliada pelos obsessores de outras pessoas. E nessa relação, ela acabava influenciando esses espíritos a perdoarem. Né? Tá vendo o que é a vinculação e desvinculação? Vem uma pessoa trabalhar na sua casa, né? Vem uma pessoa trabalhar na sua casa, fazer um trabalho para você. E essa pessoa tem uma ligação espiritual antiga com você, que você não sabe. Isso tudo é desvinculação. Desvinculação é uma gravidez que se interrompe, né? Ela produz em nós era um enxerto, então é um corte. Aí você tem que produzir daquilo, você demora um tempo de resiliência para que você passe aquilo. É importante sofrer. Alexandre falou muito certo aí. É importante se permitir sofrer. Nós não somos espíritos evoluídos ainda para passarmos pela morte, né? De forma em paz, na paz suficiente. Agora, o negócio é o seguinte. O Chico dizia assim, há chuvas que constroem e há chuvas que destroem.
Lágrimas são também assim. Que em Minas tem muita enchente, no Rio também, né, Alexandre? E lá no Rio Grande do Sul também, aqueles arroios transbordam, né? Então, a chuva aqui no Nordeste, por exemplo, ela é bem-vinda, mas a chuva demais, então isso é a revolta. Você passa pela separação, que é uma desvinculação, a uma interrupção de alimentação. Aí você sofre, você chora. A gente tem grupos aqui para consolarem corações que se despediram dos seus filhos, né? Muitos amigos próximos de mim passaram por isso. Um grande palestrante de Campina Grande, chamado Érico Miranda, sua esposa Márcia, descobriram uma trombofilia na família, aí desencarnou o André com 24 anos, né? Quase o outro filho desencarna também, eles descobriram na família inteira, né? Isso foi um processo difícil, eu acompanhei, dei passe enquanto estava no hospital. A minha amiga Socorro Paz, que fundou uma casa espírita, eu vou falar lá hoje à noite, às 20 horas, na Fraternidade Espírita a Caminho da Luz. E há um mês e um pouquinho, se a memória não me engana, o Tauan, um bonito rapaz de 23 anos, desencarnou com um câncer muito raro, né? Havia acabado de se formar, né? E a família, ela tem 7 filhos e cria um sobrinho, e a família passou por isso de forma bastante corajosa, né? Na época que o Érico Miranda, o filho, desencarnou, um espírito falou próximo de mim que eu tive uma trajetória espiritual muito ligada, eu fui militar em vidas passadas, eu nunca tinha visto coragem assim num dos generais ao meu lado, né? De aquele pai que falava de esperanças espirituais no velório do filho, né? Mas o Érico sofreu profundamente pelo afastamento do filho, mas ele sofreu em paz, né? Ele sofreu sem revolta, com compreensão. A vida é como um pergaminho que se desenrola aos poucos. Então, quando a gente está 20 anos, quando seu filho nasce bonitinho lá no berço, você não tem a consciência clara de que aos 24 anos ele vai desencarnar. Porque senão isso perturbaria o vínculo que você tem com ele. É igual diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Você olha uma criança pequenininha, você não pode saber o que ela foi no passado, porque às vezes você causou a desencarnação dela ou ela causou a sua desencarnação. Aquele enternecimento do esquecimento é necessário para que haja uma vinculação. E olha que bonito, né? Tem uma música do Gladstone Lage, vocês conhecem o Gladstone? Né? O Gladstone Lage, o compositor de muitas músicas do Tim e da Vanessa, tem uma música dele que ele fala: pelos laços de afeto, Deus reconcilia e serena os desafetos no altar da família, né? E é interessante porque você tem aquela aproximação por 20, 15 anos, né? Você ama profundamente aquele espírito, de forma que aquilo apagou, né? Com frequência. Se você tem casos que o ódio é muito grande, e ainda assim a espiritualidade investe. Haroldo fala um negócio bonito, ele fala assim: se você tem 70% de chance de dar errado uma relação, a espiritualidade investe 100% em 30%. Confiando em você. Deus não é aquele que quer colher onde não plantou, né? Então, ele quer que você produza mais. Essa é uma palestra que eu fiz, chama Os que Surpreenderam Jesus. Sabe quem são? Sabe aquela moça dos filhotinhos de cachorro que chega perto de Jesus? Sabe o centurião que Jesus, nem em Israel vi fé desse tamanho, né? É possível surpreender qualquer professor, qualquer mestre, porque a gente tem livre-arbítrio. Se a gente fosse, né, algumas correntes do pensamento islâmico, a gente diria, Maktub, estava escrito, né? Mas Espiritismo não é assim. Espiritismo não tem fatalidade. Então, a mensagem do Emmanuel, que exemplifica bem isso, né? Que ele fala de Judas no Getsemane, no Jardim das Oliveiras. E Jesus, por vários dias, havia previsto que Judas o trairia pelas suas fraquezas. E ele ainda pergunta: amigo, aqui vieste? Ele está dando a chance, a última chance ao Judas. O escândalo tem que acontecer, mas que ele não seja motivo do escândalo. Porque é possível. Ele sabe da probabilidade, por isso é possível ver antes de Pedro negá-lo. Mas, sem dúvida, eu tenho certeza que em algum ponto da mente, Jesus esperava que Pedro usasse a liberdade que ele tinha para ir além da média. Então, gente, a gente tem liberdade de ir além da média. Por isso que ele fala com o Públio Lento: está no teu querer. É a vontade, capítulo do livro Pensamento e Vida. Vontade. A força da vontade, quem dá é o sentimento. Né? Não adianta tentar ter força com má vontade. Né? Para ter boa vontade, a paz na terra é para quem? Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Então, quem tem boa vontade tem paz, porque realiza o que
parecia difícil? Fácil, porque o amor relativiza o esforço, diminui o custo do esforço. Quando chega a hora da separação e a desvinculação, quem ama consegue, pela esperança do amor, permanecer de pé, com a confiança que a fé traz. Então, para permanecer seguro, mesmo sofrendo pela separação, pela morte, é necessário acreditar e aceitar, né? Agora, você não vai deixar de desejar ter o outro ao seu lado. Mas você vai aceitar o não de Deus, que o não de Deus, ele sempre tem uma razão. Né? Esses dias eu achei escorpião aqui em casa, no ralo. Então, comecei a tomar minhas providências, né? Achei o exoesqueleto dele, onde tem exoesqueleto tem escorpião. Você tem que começar a tomar o cuidado para se proteger dele, né? Porque se eu não tomar cuidado, tem criança pequena, elas desencarnam ou passam por maus momentos por causa do escorpião. Está na minha ação consciente, na minha vontade de agir. A espiritualidade está esperando que eu faça isso, que eu alimente bem minhas crianças, que eu dê evangelização infantil. Tem gente que acha que quando a criança crescer vai escolher. Isso não é pensamento de pai e de mãe. Né? Enquanto ela convive com você, ela tem que ter um horizonte, um norte certo. Né? Se você tem os benefícios do Espiritismo, proporcione isso às suas crianças. Não tem relativismo moral no ensinamento do Evangelho. Né? É claro, é firme. Os judeus conseguiram, você pensa lá no final, quando os judeus saem, o Ramsés II os olha saindo, metáfora ou não, né? O fato é que, se eu fosse Ramsés, eu pensaria, esse povo vai morrer no deserto. Né? O fato é que, até hoje, a tradição da lembrança desse momento se perpetuou porque os judeus sabem ser bons pais e boas mães. Sabem ser firmes, né? Não fazem a vontade das crianças, ensinam de forma verdadeira. Desde o Gesiel e da Abigail, a mãe do Gesiel e da Abigail havia desencarnado, mas os dois têm a Torá dentro de si, mais do que o pai, né? O Yoshedeb, o pessoal fala às vezes dele, só vê os erros, né? Mas Yoshedeb, vocês vejam que pai bom que ele foi também, né? Diga, Alexandre, desculpa, eu só vi agora, é falta de costume mesmo com o aplicativo, viu? Agora eu vi a mãozinha aí. Não tem problema, não. É que quando você estava falando em vinculação, desvinculação, um pouquinho antes, eu me lembrei do Jerônimo Mendonça, O Gigante Deitado, naquele livro Asas da Liberdade, onde ele narra a vinculação dele ao orgulho, né? E depois o processo de desvinculação dele, como ele vem como Jerônimo Mendonça, né? Aquela, sabe? Deus me livre de um dia eu querer ter uma encarnação como essa. Eu morro de medo de uma situação dessa, né? E ele, nossa, a gente vê o trabalho dele, né? Então, que me veio à cabeça, aí na hora eu teria sentido eu comentar isso. Desculpa se eu... Agora não, muito bem lembrado. Eu me lembrei aqui do meu amigo Oscar de Lira, certa vez me contou que o Jerônimo se encontrou, enquanto ainda era saudável, com o médium, e ele era muito forte fisicamente, musculoso, né? E o médium disse, ele Tarzan, se prepare, porque agora você pega no cipó, no futuro você vai pegar no sofrimento. A gente sempre tem alguns avisos, né? E é interessante. A vida, ela prefigura coisas que nem sempre nós sabemos interpretar. O importante, Guimarães Rosa que fala disso, que a vida esquenta e esfria. O importante nela mesma é ter coragem para atravessar. Quantos tiraram a vida física no limiar da solução do problema que os perturbava? Alguns dias atrás, enquanto ainda a pandemia não nos limitava o movimento, eu fui ao Cariri, região do interior da Paraíba, e fui a um cemitério. Eu acho a arte tumular muito bela. Então, como historiador, né, e amante da arquitetura, eu gosto muito de visitar cemitérios e fotografá-los. Pela arte lá e tudo mais, eu sempre faço orações lá também. E é interessante porque eu fui ao túmulo e uma pessoa disse, esse foi um suicida, um grande comerciante de Campina Grande. E aí, quando eu voltei a Campina e fui ver a família descendente dele, a família bastante próspera, né? Ele se matou por causa de uma dívida. 2 semanas depois, a dívida estava resolvida. Né? Então, é muito frequente, a gente tem que saber esperar. A grande sabedoria espiritual é a espera. Tudo passa, né? Tudo nessa vida passa. É bom saber se libertar daquilo que nos é confortável também, né? Há circunstâncias que são confortáveis,
É como politicamente, você não pode dar privilégio a nenhuma classe. Se você der privilégio, a pessoa se apega ao privilégio e depois é uma guerra para se libertar daquele privilégio, né? Quantas revoluções foram necessárias para que os privilégios fossem quebrados, né? A violência nem era necessária, não, mas a pessoa insiste tanto no privilégio, causa tanta violência também, que depois ela colhe. É uma reflexão do Emmanuel sobre a Guerra Civil Espanhola. Ele diz que a Guerra Civil Espanhola é a colheita da Inquisição. A Inquisição na Espanha foi mais ferrenha que em qualquer lugar da Europa. Então foi necessária aquela colheita. A Guerra Civil Espanhola, gente, é horrível, né? É horrível mesmo. Eu só consigo comparar a Alemanha, a Polônia na Segunda Guerra Mundial pela ação dos nazistas e aos japoneses na China, né? Então você tem um momento que a China foi paciente das crueldades japonesas e você tem um momento que a China tem o protagonismo. O que é importante? A lição histórica para a gente disso. Quando alguém erra conosco, geralmente nós somos colocados numa circunstância em que nós, se o desejarmos, podemos também errar com ela. Quando nessa circunstância você escolhe perdoar, você quebra um elo do ciclo. Isso é importante entender, pouca gente entende. Por isso que é necessário que o escândalo venha, aí daquele por quem o escândalo vier. Tem circunstâncias em que você pode fazer o mal, e aí escolha claramente não fazer. Né? Ainda que pareça que é justo, você não é palmatória do mundo. Né? Então, assim, não existe mal pequeno. Ah, eu vou trair aqui um pouquinho, eu vou roubar um pouquinho, né? Você entra no mundo atrativo e vinculador, né? Você está vinculado àqueles espíritos, aquelas histórias antigas do pacto com o diabo, né? E a partir daquilo é como diz Haroldo mesmo, você está no mundo das drogas, no mundo do adultério, no mundo, né, da agressividade na internet, da oposição política agressiva, que leva a todas as coisas piores, você está só entrando, mas dali para o salto, para o mal, é um mundo pequeno, porque eles vão ter muito mais força do que você. Você está começando ali, né? Já pensou num negócio desse? Você entra num ringue de boxe com o Mike Tyson, quem vai ganhar? Você socou um saco de pancada, você vai enfrentar o Tyson. Quem tem mais experiência, né? No bem e no mal, a prática causa experiência. Então, ser obsessor no campo da droga, do adultério, da corrupção, o que mais? Da depressão incentivada, porque, assim, depressão é doença, tem que ser tratada quimicamente, tem que ser tratada com desobsessão, em associação, não pode ser subestimada. Mas, como diz o Emmanuel, há quem cultive o pensamento de tristeza. Você tenta estender a mão para a pessoa e a pessoa cultiva aquilo. Tudo que você cultiva cresce, né? Então, assim, é importante estar triste no momento da tristeza. Como diz o Eclesiastes, né? Há tempo para tudo sob o céu, sob o sol. Então, é importante a gente saber que desencarnou o filho, você não vai sair rindo. Quando a pessoa sai rindo, Rossandro fala muito isso, ele se preocupa. Sabe? Porque em algum momento ela vai ter que vencer aquele luto. Vai ter que passar por aquilo. Né? Então, esses casos que você não tem a resiliência, agora é diferente de você se revoltar, né? De você cultivar aquilo por um prazo muito longo, né? Rejeitando as oportunidades, sair daquele condicionamento mental. O Emmanuel fala, né? Assim, a indignação tem o seu lugar. Está vendo a sutileza do ensinamento, né? Ela tem o seu lugar, mas a indignação persistente por conta de tudo e de todos denota pouca evolução espiritual. Né? Então, assim, toda vinculação excessiva é obsessão, ainda que auto-obsessão. Né? O pensamento não pode ficar muito tempo sobre uma coisa só. Se você é saudável e caminha daqui para o centro de Londres, eu vou para a praça tão bela, Praça Trafalgar, né? Você vai ver lá, tem um monumento lá tão bonito, que nos ajuda a reflexionar agora, é o monumento aos animais mortos na guerra, né? Está escrito assim, eles não tiveram escolha. Nós temos. Embora quem vai para a guerra, às vezes, seja deserção, muitos não tiveram escolha também. Mas, acima de tudo, os animais não entendiam nem por que estavam naquela situação. Né? Então, assim, nós, por incrível que pareça, nas guerras os animais sofrem muito. Muito, muito, muito. Embora a guerra hoje em dia empregue menos,
Nas guerras passadas, os animais sofreram, né? Sofreram em várias situações para nos beneficiarem. E olha que eles não têm causalidade. Está no nosso querer, na nossa escolha, o caminho que nós damos para a trajetória desses seres em evolução, em estágios que nós já passamos por eles, né? Nós temos escolha, inclusive nós temos escolha de buscar ajuda. Por isso Jesus perguntava: que queres que eu faça? Você tem o cego de Betsaida. O cego de Betsaida é trazido por alguém e Jesus fala com ele: olha, volte para a sua casa, mas não passe pela aldeia. Como é que é isso? Não. Você não vai voltar para a aldeia de pensamentos e condicionamentos que te adoeceu, que te cegou. Né? A gente falou aqui sobre as várias moradas, sobre esse aspecto também. Você pode voltar para a sua casa, né? Fazer a sua casa sem passar pela aldeia. Ainda que você viva dentro dela, você tem que cultivar sentimentos que te desvinculem, né? O cego de Jericó, para a gente fechar que chegou a hora, né? O cego de Jericó, ele grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, e joga de si a sua capa. Sem nenhum subterfúgio, se apresenta como era para Jesus, né? E Jesus pergunta a ele, mostrando a autonomia do Espírito: que queres que eu te faça? Que eu veja, Senhor. Ele tem clareza do que ele quer, né? Então eu desejo, quando você junta a ação inconsciente, distraída, com o desejo, você age, então eu vou agir em todo sentido para cada vez tornar mais consciente a minha trajetória de evolução. A evolução tem que ser autoconsciente. Né? Tem que atravessar a morte do filho com coragem, tem que atravessar a notícia da doença com coragem, consciente. Budistas falam disso, você tem que desencarnar consciente, né? Seja como for, você continua filho de Deus, Deus continua te protegendo, você atravessará isso, não há separação eterna, não há morte, né? E perguntemos como Paulo: morte, onde está o teu poder? Onde está o teu poder, né? Que coisa completa, Otávio. Nossa Senhora, você foi para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Foi assim, foi, nossa, muito... Englobou tudo. Muito... em inglês seria comprehensive, né? Eu não sei se eu disser compreensivo, não é essa... Mas você abordou assim, de uma maneira assim, muito clara, né? E nós agradecemos muito essa questão. Haveria, assim, várias... Você falou do cego de Betsaida, né? Nos lembramos daquele primeiro, eu lembrei daquele, até no filme Jesus de Nazaré, aquele primeiro aleijado que Jesus faz andar, né? E depois, no final do dia, Jesus está sentado à beira do lago chorando e Pedro pergunta por que ele chorava, né? Ele falava: porque aquele... Dá um exemplo, né? Aquele cego que queria andar, não sei o que, hoje está lá agora num bar bebendo com os amigos. Né? É exatamente essa questão, né? A gente está tão vinculado ao nosso tema central que a gente acaba não tendo lucidez e consciência, né? Eu acho que essa é a maior questão. Nós tivemos comentários de pessoas no Facebook agradecendo, mas não temos perguntas no Facebook. E eu não sei se algum dos presentes teria alguma pergunta para fazer. Quando tu falou, Otávio, sobre que nós, nessa questão, né, óbvia da vinculação e da desvinculação, me veio quando tu disse assim que cabe a nós, né, nós temos a escolha de parar ou continuar, de perdoar ou não perdoar, né? Me veio a história do não move a cerca. Né? Isso muda a história completamente, né? O Emmanuel chega a dizer que toda evolução espiritual, toda libertação do sofrimento ocorre quando alguém que acredita ter um direito renuncia a ele. Então, você tem um direito, mas você renuncia a ele em nome da concórdia geral. Você até poderia agir, porque... por isso que eu citei o caso, há períodos que em certos países predominam, né? Eles estão crescendo, porque eles foram muito vilipendiados no passado, tem um período deles. E os países também, eles podem agir com concórdia, com respeito, né? Que é a chance, a oportunidade, e a gente também. Sim. É quando o outro parece frágil diante de você, você é convidado a ser Deus diante dele. E Deus é misericórdia, Deus nos perdoa tanto, né?
você tem que andar um passo, anda uma milha. Te pede a capa, você dá também a túnica, né? É justamente isso. Ninguém está discutindo que você tem direito ou não. Isso tem a ver com renúncia, abnegação, né? Que aí toda abnegação funciona em favor de um grupo de espíritos. A gente nunca está sozinho. Os laços de afeto, diz o livro Boa Nova, são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Né? Ele fala isso com Pedro. Pedro, os laços de afeto são caminhos misteriosos que nos conduzem a Deus. Renuncia-te a ti mesmo, toma tua cruz e me segue. O seu microfone está muito baixo, pai, não estamos ouvindo. Tentar aumentar. Melhorou agora? Ouviu agora não? Está muito baixinho. Está baixinho. Eu não posso fazer nada, está aqui no máximo. Eu vou falar mais perto. Tá bom assim? Melhorou? Está no mesmo. Vamos ver, vamos aumentar o volume aqui. O que você quer perguntar ou comentar, por favor? Não, eu quero... Estou ouvindo agora ou não? Estamos ouvindo, pode falar. Não, complementando o que o Alexandre falou e que a Dani falou, também que você falou, exatamente é isso. O problema de você perdoar é, às vezes, você não quer entender, muitas vezes, você que está errado. Você não quer se conscientizar, questão de orgulho, questão de vaidade, questão não sei de quê, você bloqueia, né, um raciocínio. Então, assim, eu não vou abrir mão do meu direito a favor do outro, porque eu acho que eu estou certo. Também você está errado, o outro é que está certo. Não é não? Esse egocentrismo, digamos assim, essa vaidade que o homem normalmente tem, do homem isso, é que faz com que você não se liberte, que nem você disse. Você tem que ir lá. Se você não for lá, você não vai se libertar daquilo. Nessa encarnação, vai ter que montar outras encarnações para poder se libertar. É verdade. A gente sempre pensa o perdão como uma flor que a gente dá, nunca como algo que a gente precisa receber, né? Quando a gente se coloca no lugar de quem precisa ser perdoado, a gente entende bastante a perspectiva do perdão. Não, e até entende, às vezes, o seguinte, por exemplo, eu acho que você me fez um mal. Sabe lá, se eu não estou errado, se não é eu que estou fazendo mal a você, ou que eu não estou interpretando aquela ação, aquela atitude sua, como uma interpretação de sua de um assunto não mal que você quis me fazer, né? A gente se fecha, que nem uma ostra, que a gente não permite que a gente se abra para a gente analisar a nós mesmos. Quer dizer, a questão de autoanálise, né? Sobre as coisas, as nossas atitudes. É o egocentrismo, né? O egoísmo nisso que não nos deixa, que desbloqueia, que não aceita que nós poderemos... É a história do exame de consciência, né? O exame de consciência imparcial. Né? Eu estou certo, eu estou errado. Eu analisei de uma certa forma, ou apenas analisei de uma forma egoísta, egocentrista, achando que eu estou dono da verdade da história, né? E aí a gente se bloqueia e não dá o passo para frente. Mas não? Eu acho que é muito por aí também. É mesmo, é verdade. A gente cria uns condicionamentos que a gente não consegue ver o ponto que a gente está errado, né? A dose de papel que a gente tem naquela bagunça que está formada, né? Exatamente. Eu acredito que não há mais perguntas, Otávio. Então, nós gostaríamos de agradecer assim, mais uma vez imensamente a sua disponibilidade, a sua gentileza. É uma alegria. Eu que agradeço. Foi um prazer conhecer vocês. Estou muito à vontade. Se estivesse em casa aqui, a gente tivesse morasse um do lado do outro da rua, né? Tá boa. Quem sabe já não aconteceu, né? Para nós encerrarmos, Otávio, nós gostaríamos de convidá-lo a fazer a nossa oração de encerramento, se você não se incomodar. Vamos concentrar o nosso pensamento em Jesus, agradecendo pela oportunidade do encontro, orando por todas as famílias que agora nos assistem, por todos aqueles que se encontram doentes e solitários, todos aqueles que estão tristes, estão cansados da trajetória da vida, para que se sintam consolados, para que seus corações sintam a consolação trazida pela terceira revelação, pelo Evangelho redivivo trazido pelo Espiritismo. Possa consolar os seus corações, trazer-lhes
resiliência, compreensão, aceitação ativa. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus.